Esaú foi o primogênito dentre os filhos de Isaque, porém acabou perdendo seu direito de primogenitura para seu irmão Jacó, que recebeu a bênção principal por parte de seu pai Isaque. Esaú acabou recebendo uma bênção secundária e após a morte de seu pai se estabeleceu definitivamente na região de Seir, onde formaria um povo chamado Edomita. Meu nome é Wellington Schneider e nesse vídeo você conhecerá a história dos descendentes de Esaú. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal e se puder deixe o seu gostei no vídeo. Esaú foi o patriarca do povo Edomita, teve 5 filhos com suas 3 esposas, os quais deram origem às tribos que formaram o povo de Edom. Jacó e Esaú tiveram caminhos diferentes ao se separarem. Jacó formou o povo de Israel, enquanto Esaú formaria o povo edomita. O primeiro filho de Esaú se chamava Elifaz, e o significado do seu nome é Deus é vitorioso. Ele era filho de Esaú com Ada. O segundo filho de Esaú era Reuel. Este foi fruto do seu casamento com Maalate, uma das filhas do seu tio Ismael, o qual teve o seu nome mudado para Basemate posteriormente. Esse nome significava amigo ou companheiro de Deus. Com Olibama, Esaú teve 3 filhos, sendo o primeiro deles Jeús, que significa forte. Este nasceu na terra de Canaã, mas tempos depois se tornou um dos chefes dos Edomitas. O segundo deles era Jalão, assim como seu irmão foi um dos chefes das tribos Edomitas. Eles eram netos de Aná, que era um dos príncipes dentre as tribos dos Orreus, que habitavam o monte Seir. O terceiro filho com Olibama era Coré, e seu significado é calvo. Todos os 3 filhos de Esaú com Olibama se tornaram chefes de tribos quando habitavam a região de Seir. Esaú também teve 10 netos que nasceram naquela região. Todos esses se tornaram príncipes ou chefes de tribos. Assim como a nação de Israel posteriormente, as tribos que tinham seus próprios chefes foram unificadas e governadas por apenas um rei. A região que Esaú e seus descendentes ocuparam era uma região próxima à fronteira da Palestina, conhecido como Terra ou Monte de Seir. Edom no hebraico significa vermelho, uma referência ao cozido pelo qual Esaú vendeu seu direito de primogenitura, mas também faz referência à região em que habitavam, devido à sua paisagem ser avermelhada por causa da coloração das rochas. Edom acabou se tornando uma espécie de sobrenome de Esaú, e também a denominação do território em que morava. O território que passou a se chamar Edom era uma região montanhosa composta por rochas avermelhadas. A maior parte do território era infrutífero, mas ainda assim havia áreas que poderiam ser cultivadas. Dentre as fontes de riquezas daquela terra estavam as minas de ferro e cobre, que em sua época eram muito valorizadas. Os descendentes de Esaú, ao migrarem para aquela região, se tornaram um poder dominante naquele lugar. Esaú se casou com a filha de um dos chefes tribais dos Orreus. Olibama era filha de um dos chefes tribais dos habitantes de Seir. Posteriormente, os descendentes de Esaú tornaram-se chefes tribais naquela região. Os Edomitas formaram sua cultura e estabeleceram seu reino antes mesmo do êxodo do Israel do Egito. Eles se tornaram um povo hostil a Israel. Quando Israel quis passar pelo território de Edom, a caminho da terra prometida, não receberam permissão para atravessar. Tempos depois, Saul teve problemas com os Edomitas, porém o rei Davi acabou conquistando aquelas terras e ali estabeleceu fortificações. Salomão, filho de Davi, teve também problemas com os descendentes de Esaú, porém acabou os controlando e se aproveitou das minas de ferro, cobre e também das suas riquezas naturais. Nos dias de Josafá, os Edomitas se aliaram a Amon e Moabe e atacaram Judá, porém acabaram sendo controlados por eles. Esses conflitos perduraram por muito tempo, até que Edom conseguiu se livrar e se tornar independente. Mais tarde foram absorvidos por Nabucodonosor e ajudaram os babilônios a conquistar e destruir a cidade de Jerusalém em 587 a.C. Após longos períodos de conflito com o povo israelita, o povo edomita deixou de existir quando os romanos destruíram a cidade de Jerusalém em 70 d.C.